Então, vocês lembram que semana passada a gente falou que apareciam coisas nessa sala? Apareceu uma escada agora. Vamos usar agora, né? Agora a gente achou um lugar pra colocar a luz que a gente não tinha, que tava ali naquele cantinho, não sei se vocês lembram. Não aparecia. Não aparecia? Mas a gente comentou. Ela tava lá. Eu sou o Guido. Eu sou o Joey. A gente também não se apresentou da outra vez. Não que vocês não conheçam a gente, né? Provavelmente a grande maioria conhece. Porque, né, quem é que vai apoiar dois caras que estão falando qualquer coisa com uma câmera na vertical? Né? Mas vamos lá, o papo de hoje é sobre... procrastinação. Por que procrastinamos? Quer começar contando teu problema? É que meu problema é sério. Meu problema é uma patologia muito séria. Eu deveria procurar ajuda, na verdade. E eu acho que o problema do cara procrastinar... Isso aqui na mão não dá, né? Eu peguei qualquer coisa. Para de pegar lixo. Eu fico pegando lixo usando. O problema de procrastinar é, tipo... tu tem que colocar um esforço em alguma coisa. E hoje em dia a gente tem tanta distração, é tão fácil tu não ter que fazer aquele esforço e fazer alguma coisa que te dá uma recompensa mais imediata, sabe? Tu vai ver um vídeo no YouTube, vai ficar rolando stories no Instagram, vai ficar olhando qualquer coisa, parece mais fácil, mais prazeroso e de um retorno muito mais rápido do que tu ter que ir lá se esforçar e dar um pouco de ti para aquilo que tu tem que fazer, porque tu tem que despender o teu tempo, é maçante, é chato e o resultado vem depois de muito tempo. E eu acho que a gente acaba programando o cérebro a ficar longe disso e pegar coisas mais fáceis, mais rápidas e mais imediatas. E eu acabo procrastinando muito por causa disso, eu me distraio com muita facilidade. Tá. E uma das coisas também, eu tenho muita coisa ao redor de mim, tipo quando eu trabalho em casa, eu tenho o violão perto, eu tenho 2 monitores, então fica um com o trabalho aberto e outro só para distração. Sabe? Não, eu vou botar 2 monitores porque é para ter mais eficiência, né, para mim conseguir colocar mais ferramentas. Não, é só distração. Vou botar 2 monitores, um pro Photoshop e pro Illustrator, vai ficar top. Um pro YouTube e outro pro Spotify. E tu bota os 2 tocando ao mesmo tempo e de alguma maneira tu ouve. E tenta sincronizar a mesma música nos dois. Ou bota a cara do Gandalf no monitor assim, ó, e no outro tocando o sax. Na verdade, é que a procrastinação é um negócio muito... Eu acho, um negócio muito esquisito. Porque o que algumas pessoas consideram procrastinação, eu considero como ócio criativo. Sim, tem isso, mas às vezes é deliberado. É tipo, eu deveria estar fazendo isso. Mas não, eu estou fazendo qualquer outra coisa. O ócio criativo te ajuda na maioria das coisas para tu conseguir propor, tu vai ter referência, tu vai ter assunto, tu vai ter um monte de coisa. Mas 99% do tempo do ócio criativo tu não tá bem, sabe? Tu tá mais fugindo daquilo que tu tem que estar fazendo de verdade. Pelo menos pra mim é assim. Sim. O que tu tá fazendo ultimamente? Vamos pegar um exemplo bem pontual. Esses dias eu tinha que fazer um trabalho maçante, que tipo, era basicamente uma tarefa repetitiva que eu tinha que ficar fazendo por um tempo determinado. Tá. E eu peguei, o Instagram lançou aquele negocinho de fazer pergunta, e daí eu propositalmente tava botando umas respostas desse tamanho pra galera justamente pra perder tempo. Porque eu não queria fazer aquilo que eu tava fazendo. E se eu tivesse só baixado a cabeça e feito, eu teria terminado em meia hora. Tá. Que nem hoje. Hoje teve uma outra coisa que eu precisava fazer, que era super rápida. Eu tinha 5 horas pra fazer aquilo que eu tinha pra fazer, tá? Dessas 5 horas, eu fiquei 4 horas tentando procurar ela pronta já na internet, em algum lugar. Eu não achei e em meia hora eu fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Sim. Eu assim, várias vezes acontece comigo, tipo, tem que fazer um trabalho muito repetitivo. Lá na ECC acontece muito. Que tem que, sei lá, tem que replicar post, tem que escrever os e-mails para o funil de vendas de algum programa que a gente vai vender. Aí tem que fazer, tipo, preparar 10 e-mails, deixar eles prontos, né? Já configurados, né? E isso é muito chato. E o que eu faço? É a maneira como eu me engano. Eu vou lá, eu escrevo daí eu escrevi mereço 15 minutinhos de descanso. Aí nesses 15 minutos que eu podia escrever outro, o que eu faço? Vou dar uma olhadinha no meu Instagram, vou dar uma olhadinha no meu Twitter, vou dar uma olhadinha no YouTube. E quando veio eu já gastei 1 hora, puta merda, preciso recuperar esse tempo, vou escrever 2 agora. Daí eu escrevo meio,
Ah, mas isso aqui tá difícil. Vou pegar umas referências, pegar dados. Dados é sempre bom, né? Porque dados é bom. É sempre a desculpa de não, eu tô fazendo uma pesquisa, não é? Não tô perdendo tempo. Vou fazer uma pesquisa. Boto lá, dados sobre, sei lá, dados sobre o uso das redes sociais pelas empresas. Aí quando tu vê, eu tô fazendo um teste do BuzzFeed pra descobrir qual princesa da Disney eu sou, entendeu? Qual o tipo de raio que eu sou. Tipo de nuvem, eu sou uma cúmulos nimbus. Mas é complicado porque e daí se mistura muito essa coisa de ócio criativo, porque algumas vezes eu realmente estou pesquisando alguma coisa que eu preciso, que nem o caso de vou pesquisar pronto. Tá, tu tá pesquisando pronto, mas não quer dizer necessariamente que tu está... Não, no fim tu sempre acaba achando mais coisa daquilo que tu tava... coisas que tu não tava procurando. Tipo, esses dias eu tava procurando referência de imagens de índios e tal, mas de padronagens, eu achei aquela foto lá muito... Eu tava procurando foto de índio. Eu tava procurando... Então, e daí tu acaba achando umas coisas que não tem nada a ver com aquilo que tu tava procurando, mas que tu, de alguma maneira, guarda na tua memória pra tu usar pra alguma outra coisa depois. Tu não sabe como tu sabe, tu só sabe que tu sabe. Né? Isso acontece direto comigo, especialmente quando a gente assinava essas revistas, tipo, super interessante, Mundo Estranho, que era sempre um monte de coisa aleatória, assim, mas muito aleatória. Cada revista era uma coisa aleatória, uma página atrás da outra, e a internet é isso ao extremo. E tu vai lendo aquilo e tu, isso aqui não vai servir pra nada. Mas tipo, sei lá, 5 anos depois, alguém te pergunta alguma coisa e tu sabe responder porque há 5 anos atrás tu viu em algum lugar, tu não sabe aonde, tu não sabe como, tu não sabe quando, mas tu sabe que tu sabe. Sabe. Lembra que eu tava falando ali na janta sobre aquele artigo que eu vi da sorte na Scientific American? Sim. Tinha uma outra matéria que falava sobre acreditar nos seus instintos. E é muito isso aí. Tu vai lá, tu consome um monte de coisa, tu consome conteúdo de revista, consome conteúdo de filme, consome conteúdo da internet, consome conteúdo do maninho, né? Tu vai estar sempre consumindo conteúdo e daí alguém te faz uma pergunta assim, sei lá, Joey, por que será que as nuvens são dessa forma? E tu vai lá e tu explica, não, as nuvens são dessa forma porque acontece... processo físico. Aí tu explica um negócio e a pessoa fica tipo... Por quê? Por que tu sabe isso? É. E ele fala, eu não sei, eu só sei que eu sei. E essa coisa de fica ali, entendeu? Aí dizia lá nesse artigo que era tipo, não, é o teu subconsciente que ele sabe, ele tem a resposta, mas não tá no teu a resposta não tá diretamente acessível no teu consciente. O subconsciente é muito mais rápido para conseguir algumas respostas. E ele funciona, ele é o cara proativo do teu cérebro, enquanto o teu consciente é o procrastinador. O teu consciente fica lá, tá, peraí. Tá, tu quer isso? Tá aqui, ó. O teu consciente fica, é o contrário, ele fica assim, tá, peraí, por que a nuvem é assim? Deixa eu acessar alguns arquivos. Olha, um cachorrinho! E o teu subconsciente tá lá assim. Ele não tá conseguindo a resposta. Ele não tá conseguindo a resposta. Tá aqui. E daí tu fala um negócio e tu fica tipo... De onde veio isso? Meu Deus, eu sou um gênio. Mas isso não te pega às vezes que tu tá fazendo algum trabalho criativo e tu faz alguma coisa, tu tem certeza que tu já viu aquilo em algum lugar e tu fica com o pé atrás, será que eu tô copiando alguém? Eu não sei. Eu tinha isso. Sabe? Hoje em dia eu... Tu ignora. Eu não consigo. Eu faço. Eu olho pra aquilo, mas eu já vi isso em algum lugar, cara. E provavelmente não tá igual, mas eu fico me boicotando, sabe? Como se eu tivesse com medo de copiar alguma coisa, sabe? E dar uma resposta que não é legítima, que não é minha, entendeu? Isso, eu tava pensando sobre isso essa semana. Até que ponto tu realmente precisa provar que tudo é original ou que tudo tem um embasamento científico? Não, nada é, sabe? Tudo é um amálgama de outras coisas que tu viu, que tu foi colando e é um resultado de um processo. Mas às vezes eu fico preocupado de estar sendo literalmente igual, sendo literalmente tipo, exato. Entendi. Muito igual, assim, sabe? E já aconteceu várias vezes de eu estar fazendo alguma coisa, eu mostro pra alguém e a pessoa, isso me lembra tal artista, tal pessoa, tal profissional, e me mostra a referência, o cara fez e tá 10 vezes melhor que eu, sabe? Porque provavelmente eu vi o trabalho... cheguei atrasado. Exato. E, tipo, eu vi o trabalho da pessoa, ficou guardado, e depois eu tento dar uma resposta que é, tipo, uma versão piorada do que alguém já fez antes, sabe? Sim. É que nem eu tava... Esse final de semana eu tive que acordar muito cedo no final de semana para participar de uma gincana. Normalmente aconteceu a gincana que eu tava organizando com o pessoal aí. E
E eu tive que acordar muito cedo e eu odeio acordar cedo. Quem não odeia? Quem acorda sorrindo tá mentindo. E depois assim, não, vai ser um final de semana cansativo, eu preciso pelo menos, eu não posso começar já o final de semana, esses 2 dias de trabalho intenso, eu não posso começar eles na bad. Eu tenho que começar bem. Aí o que eu fiz? Comecei ouvindo o quê? Comecei ouvindo o... Country Road. Não. Tem que ser uma coisa mais feliz, né? Daí eu botei lá um Negritude Jr. Sempre ajuda. Botei lá um Negritude Jr. e o Coab City, ela começa com ABC. Do Jackson 5. Tu bota em qualquer lugar, Spotify, YouTube, qualquer lugar. Aí ele começa assim, com a introdução clássica do Jackson 5, né? E depois começa a música. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Coab City não tem nada a ver com o Jackson 5, entendeu? Mas ele começa. E daí eu tava vendo assim no YouTube depois, né? Porque a última vez eu tava o dia inteiro, né? Aí eu tava olhando assim fui rolar os comentários do YouTube e tinha uns caras lá dizendo: mas o brasileiro é uma palhaçada? Copiando a música do grande clássico do Michael Jackson? Porque não dá pra esperar nada do Brasil, esses corruptos! Sabe? E tipo, isso é uma vergonha! Esses usurpadores da pátria! Aí tipo, a galera chineleando assim o Netinho. Meu! Foda-se! Tipo, realmente, é exatamente a mesma coisa, é igual. Só que daí um cara argumentou assim muito bem. Lá nos últimos comentários, o cara não teve atenção nenhuma. Mas ele comentou assim: isso não é plágio, isso é como é que ele colocou? Citação. E deu citação? Tipo, tudo bem eu fazer uma citação num trabalho acadêmico, entendeu? É que numa música de assim, ó. Michael Jackson. Daí começa a música. Michael Jackson 5, 1900. Tipo aquela música, Barbra Streisand. É uma citação. Não, mas ele citou Barbra Streisand. Pode ser uma citação. Mas o fato é que o cara falou: não, isso é uma citação. E ninguém falou mais nada, entendeu? Ninguém falou dizer pro cara: ouve o que você tá falando. Ninguém falou nada. E eu fiquei: realmente existe citação fora de trabalhos acadêmicos? E se existe, até que ponto tu pode dizer que aquilo é uma citação? Cara, pra tirar o teu da reta? Mas eu tava vendo um Porque vídeo... passou. Sim. O Netinho passou com isso, até hoje passa com tá famosão. Ninguém falou nada. Mas eu tava vendo um vídeo esses dias de um canal de música e tal, que ele analisa músicas e explica a teoria musical e tal. E ele tava falando que o Ed Sheeran copiou a música de algum bluseiro, alguma coisa assim, ou de algum country e tal. E o cara tava processando o Ed Sheeran porque ele copiou a música dele. Aí tu pega e a progressão é a mesma. Tipo, são as mesmas 4 notas em sequência e tal. Só que ele trocou a melodia da voz, e ele trocou o ritmo e tal, mas se tu for colocar uma música em cima da outra, tipo, ele meio que picou a música e botou aqui é Ed Sheeran, aqui o outro cara, aqui o Ed Sheeran, e a música ia continuando, sabe? Por um ouvido leigo seria plágio e processo e tal. Só que o cara falou: não, é como se tu tentasse patentear a letra A, sabe? Tu tá usando aquilo numa frase, não é só porque eu usei no meu poema lá em 1512 que eu não posso usar agora, sabe? E as coisas vão se modificando. Ele pode ter usado como referência, como inspiração e tal, sabe? Tava super parecido, e por isso que aquilo que eu falei de eu ter esse medo, e acontece com gente famosa, grande também, sabe? Tipo, de repente ele nem pensou nisso, sabe? Ele só criou aquilo porque ele tinha ouvido, estava no subconsciente de alguma procrastinação que ele estava fazendo e acabou chegando naquilo. Às vezes não é nem intencional, né? Sim. É exatamente isso. Tu não pode se preocupar, tipo, não, eu estou plagiando o trabalho alheio, eu estou fazendo exatamente igual. Porque às vezes é só a tua bagagem, entendeu? A tua referencial. Olha quanto artista que faz, tipo, coisas muito parecidas, é um estilo. É um determinado estilo, sabe? Acaba se criando Sim. Todas as pessoas que consomem aquilo lá, acaba se criando um estilo próprio. É que nem o... Como é que é o nome daquele cara que faz aquela ilustração das caveiras sempre apertando as bundas? Sim. O Matt Bailey. O Matt Bailey, ele tem
esse estilo muito único, que é tipo, sempre são caveiras com uma mensagem muito, tipo, ou muito... Direta e... ou é uma mensagem muito kinky, ou é uma mensagem muito, tipo, vamos todos morrer, o universo não é pra sempre. Com fundo preto e preto e branco e deu, né? Pesquisem Matt Bailey aí, é muito bom. E daí, outro dia, por acaso, eu vi ele numa thread conversando com um cara, e daí eu fui ver o cara que ele tava conversando, e o cara faz uma arte muito parecida. Uhum. Mas, tipo assim, bizarramente parecida. E eles estavam, tipo, se conversando, passando referências, dizendo, esse teu trabalho, não sei o quê. E eu fiquei, tipo, cara, se isso acontecesse aqui em Caxias... Nossa! Ia dar uma treta. Porque que imediatamente eu me lembrei de quando eu tava na faculdade, que um amigo meu fez o logo de 40 anos do curso de Relações Públicas. Acho que era 40, 50 anos, não sei. De aniversário do curso de Relações Públicas. E ficou muito legal. A gente tinha feito lá, acho que era 40 mesmo, era 40 com infinito, assim. Isso aqui era uma coisa bonita, não era aquelas coisas tipo, gosto duvidoso. Gosto duvidoso. E... Tá curioso esse teu trabalho. E daí tinha esse cara na faculdade que ele não gostava de absolutamente ninguém. Com quem ele pudesse pegar no pé, ia pegar no pé. E daí o que ele fez? Primeiro, ele, acho que... Não lembro se era no Face ou se ainda tinha Orkut, mas em algum lugar ele colocou essa imagem com uma imagem muito parecida do lado e dizendo plágio ou inspiração? E daí, tipo... Obviamente que ninguém deu bola, né? O cara... Era evidente que o cara só queria comprar briga... Ele tava tretando. Ele tava querendo tretar. E daí meio que morreu assim o assunto, mas quando a gente chegou na aula na outra semana, todos os computadores do centro estavam com o papel de parede com a inspiração. Sabe? Tipo, meu... Até que, o que tu precisa fazer pra calar a boca, entendeu? Deixa, cara! Foi aprovado logo, todo mundo gostou, usaram, imprimiram e tal. É porque o teu não foi escolhido? É por isso que tá tretando? É porque não te convidaram pra fazer isso? Você tá bravo? Você tá bravo? Você tá bravão? Porque, meu, se o cara faz um negócio, ele é aprovado, e ele cumpre com a sua função... Tá valendo. Tá valendo. Claro que não vai fazer exatamente igual, né? Não, pelo amor de Deus. Não copiem coisas. Eu não tô dizendo copie coisas que é legal, mas tipo... Meu, usa como inspiração, e se aquela inspiração funciona pra isso, ótimo. Que é o que eu ando fazendo. Eu pego... Eu não tenho mais tempo pra ficar tipo, pensando numa coisa 100% original. E dá muito trabalho pra tu conseguir, quase, sabe, um eureka da vida, assim, sabe? Tu conseguir alguma coisa que é legítima e que nunca foi feita antes e que não tem nada sequer parecido, assim, sabe? É quase impossível. Exatamente. Isso aqui é um exemplo clássico. Signal Noise. Exatamente. James White é a minha maior inspiração artística. E foi muito por acaso. Porque eu tava um dia, eu lembro que ia ter uma festa da minha turma do ensino médio, que ia ser na chácara do Félix. E organizaram um evento, mas não fizeram uma capa pro evento, né? Falei, não, deixa pra mim que eu sou canhoto, né? Deixa que eu faço a capa. Aí eu lembro que eu não sei se chegou a ver que era uma que tinha uns elefantes jogando de laranja. Era uma coisa assim, ficou muito bom. E todo mundo ficou tipo, nossa, tu usou droga pra fazer isso, né? E na época eu nem bebia, isso era coisa de maloqueiro. Coisa de maloqueiro. E daí, bandido. Coisa de bandido. E eu não fazia essas coisas. E daí, realmente foi uma piração, assim, foi um funil de piração que chegou naquilo. Mas eventualmente aquilo foi se construindo, esse estilo, até eu conhecer o Signal Noise por acaso, vendo os 25 anos, aniversário de 25 anos do Photoshop, que ele foi convidado para fazer aquele cavalo e tal. Achei sensacional, claro, falei, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer uma coisa parecida com o conhecimento que eu tenho hoje na ferramenta? E daí eu tentei. E eu fiz a série do Stay True. Sim, e o primeiro era daquele cervo com a cabeça aberta, com um planeta dentro da cabeça, assim. E aquilo ficou muito legal. Mas ele tinha vários elementos que era diretamente chupado daquela arte do James White. E eu postei, na época eu postei no Insta e citei o James White e ele curtiu. E ele não disse plágio! Seu pau no cu! Seu bandido, ladrão! Ladrãozinho! Ladrãozinho! Ladrão!
Cara, mas eu acho que ele até deve ter se sentido, pô, os caras estão me usando como referência. Entendeu? Exatamente. Se isso acontecesse com um trabalho meu, eu ia ficar muito feliz. Sabe? Eu acho que é um ponto em que eu acho que tu tem que ter uma certa maturidade pra entender quando alguém tá roubando o teu trabalho. Sim. Porque isso acontece pra caralho. E se isso acontece, pelo amor de Deus, denuncia o cara, porque não é legal ter tua arte roubada. Mas também de tu entender quando a pessoa tá usando o teu trabalho como inspiração. Mas eu também tinha feito, lembra quando tava naquela onda do Vapor ainda? Que eu fiz 3D, um Vapor 3D, lembra? E o que era pra ser o fundo desse programa? É verdade, isso faz o quê? 3 anos já, né? Por aí. Então, qual é que era a ideia? Agora é uma temática synth, mas na época era a temática Vapor. E daí eu vi aquelas colagens que eles faziam com estátuas gregas e Windows, e eu achava muito a fuder aquilo, sabe? Esse contraste, assim, era muito interessante, só que era tudo colagem 2D. E eu tava recém entrando na onda de fazer 3D e fazer render, e eu falei, será que eu consigo fazer isso aí 3D? Sabe? E daí eu fui lá e tentei fazer basicamente uma colagem Vapor, só que num ambiente 3D com renderização, sabe? E nessa de tu misturar coisas... Que bem à frente do teu tempo, que agora isso é tendência de 2018. É verdade. Design gráfico 3D. E daí, o que eu tava falando? Que tu fez um negócio tridimensional, tal, renderizado. Isso, e nesse negócio de tu pegar o trabalho de uma pessoa, tentar modificar ou fazer do teu jeito, nunca vai sair do jeito que tu espera que saia, vai ser diferente, porque tu não sabe exatamente o que tu tá fazendo, não vai sair como tu tá fazendo, como o da referência, porque passou pelo teu filtro, e no final das contas, eventualmente não, mas com certeza vai sair uma coisa nova e diferente. Pode estar melhorada, pode ser piorada, ou pode ter ficado na mesma onda. Eu acho que é assim que se criam as escolas, né, tipo, até essa onda synthwave, assim, se tu for olhar as músicas, elas todas são muito parecidas, mas é porque elas seguem um padrão, assim. E não é que eu tô te copiando ou nada, é uma troca, né? Tipo, eu tentei fazer isso do meu jeito, tu tentou fazer aquilo do teu jeito, ficou parecido. Quer dizer que é a mesma coisa, mas o meu é meu, o teu é teu. Podemos agregar em algo maior. E como a gente saiu de procrastinação pra isso? Eu tava tentando ir mais pra frente no assunto pra fazer esse gancho de retorno, porque... A gente tem muito disso, de começar numa coisa, desenrolar e chegar em outra. Isso vai acontecer. E vai acontecer direto, gente. Vamos se acostumar aí. Mas é onde eu ia chegar, porque... que nem eu tava falando, eu não tenho mais tempo pra criar uma coisa 100% original. Porque isso demanda muita procrastinação. Sim. Quem lida com trabalhos artísticos procrastina muito, quem trabalha com criatividade. Porque... É que nem assim, lá na escola, né, na ECC, eu sou a pessoa que quando eu preciso de inspiração, eu saio lá pra fora, eu vou dar uma volta, eu vou pegar um sol, eu vou dar uma volta na quadra, eu vou respirar um ar. Tem gente que tem que continuar trabalhando, não pode parar. Tipo, porque é aquela coisa, vai acontecer enquanto eu faço. O Picasso falava isso. Tipo, eu vou fazer pra acontecer. Algumas vezes isso funciona pra mim também, principalmente pra escrever, que a minha técnica de escrita é, se eu começo a escrever, eu vou jogando coisa e vou montando. Foi o que eu falei pra chegar a ver se estava certo, né? Sim. Não sei se eventualmente tu fez, mas enfim. Mas procrastinar não é necessariamente uma coisa errada. A não ser que, sei lá, tu seja um contador. Eu sou um contador, eu tô aqui mandando notas. A não ser que tu seja o guarda da cadeia. Tu lá jogando Mario, os caras indo embora. O motorista do ônibus, né? Peraí que... Ai, tá cachorrinho! Só que o motorista do ônibus não é assim, ele tem a folga no cérebro, tá dizendo... Tamo aqui dirigindo folga... Aquela cena do ônibus bagando. Acho que tu tem que... Tem um limite. Tem um limite, é tu saber entender, né? Mas o que tu tá fazendo e se aquilo realmente é um ócio criativo ou se é uma procrastinação. Porque gente que procrastina não diz que tá procrastinando. Quem procrastina, não estou procrastinando. Eu estou pegando informações, eu estou fazendo sempre uma referências, é sempre uma desculpa. Ou até desculpas externas, assim, tu senta pra fazer alguma coisa, mas um café? Ele levanta e sai pra fazer um café e volta. Mas eu poderia passar uma vassoura no chão? E, sabe? Esse tipo de coisa. Quando eu tava fazendo meu TCC, eu procrastinei muito. Nossa! Eu entreguei ele com 1 mês e meio de antecedência. Desgraçado. Mas eu procrastinei muito. Era tipo assim, bom, vamos lá, vou sentar na frente do computador aqui. Mas um café, eu estou falando sobre Starbucks, eu preciso de um café para me sentir inspirado. Eu ia lá fazer um café e daí em vez de esquentar a água e voltar lá e voltar quando a água tava fria, não.
Ah, tem que Não, esperar tu fica olhando pro micro-ondas, né? Tipo, eu tenho que esperar a água esquentar, porque senão eu vou ter que parar o fluxo, né, que eu já construí ali depois. Aí tá, fazer o café, chegar lá, tomar o café, não, agora eu vou escrever. Ah, mas eu preciso de tal coisa em tal livro. Qual livro que era? Eu acho que era esse aqui. Aí vai jogar o índice, né? Eu já folhando. Horas folhando o livro. Não é esse. Deve ser outro. Na arquitetura a gente faz isso de não, a gente não folheia livro, mas tá lá o teu modelo 3D e daí tu... Deixa eu ver. Aí tu pega assim, ó. Aqui é teu modelo 3D. Aí ele tá aqui e tu fica... 7 horas ininterruptas. Sabe? Aí tu... não tá rendendo. Vou parar por hoje. E tu não fez nada a não ser ficar girando o teu modelo na tua mão. Mas aí que tá. Isso também é outra coisa, cara. Não, quando isso tá acontecendo, levanta e vai fazer outra coisa. Tu tá com bloqueio. Tá, ok. Tá com bloqueio, sabe? Aí não dá. É porque às vezes isso ajuda muito. Não sei até que ponto ajuda, sabe? Eu acho que se tu tá procurando uma solução, tipo, eu encontrei um problema no trabalho que eu estou fazendo. Encontrei um problema aqui. Eu preciso resolver esse problema. Eu estou há 5 horas ininterruptas olhando para isso aqui, ou fazendo qualquer outra coisa e não achei a solução, realmente, não para. Mas se é assim, eu terminei e eu estou na fase de revisão. Eu estou há 5 horas rotacionando o meu 3D. Tá, em revisão beleza. Mas agora eu tava pensando aqui enquanto tu falava, tipo, em outras profissões. Tipo, pega um mecânico de carro. Tu chega lá e fala, meu carro não tá ligando, não sei qual é que é o problema. Pensa se ele fizesse a mesma coisa, ele abre o capô e fica assim, ó. Já me aconteceu isso. Aí ele... Sabe? Eu acho que tu tem que pôr a mão e começar a tentar coisa. Porque se tu não começar a tentar coisa, tu tá procrastinando. E daí é a procrastinação ruim. Sabe? Daquela de eu tô evitando ter que pôr a mão naquilo que eu tô fazendo. É que são tipos de procrastinação também, né? Porque tem a procrastinação... Tem o ócio criativo e a procrastinação. Eu acho que talvez a gente tenha se confundido em algum momento aqui na conversa. Porque o ócio criativo é quando tu já está fazendo alguma coisa, ou tu realmente começou a fazer aquilo, porque tu ir buscar uma referência, tu, sei lá, fazer qualquer bobagem, tu começou a fazer um trabalho criativo. Agora, eu tenho que entregar uma identidade visual em abril. A gente está em fevereiro. Tô em fevereiro, ficou lá pra abril. Coisa fácil. Tem tempo. Vou tomar um sorvete. Aí vai tomar um sorvete. Aí para março. Mas é mês que vem só. Mês que vem, dá pra começar amanhã. E vai. Quando chega, tá ali na data limite pra, tipo, pra primeira entrega, né? E tu não tem nada. E daí tu faz de última hora. Entendeu? Isso é uma procrastinação muito séria. Ou quando tu inventa desculpas pra fazer coisa que tu não precisa estar fazendo naquele momento, mas que de alguma maneira é super importante. Tipo, tinha uma cadeira da faculdade que era ateliê 1, eu acho que era, que a gente tinha que projetar uma escola de ensino fundamental e tal. E eu tava recém aprendendo a usar um programa, que era complexo e tal. E daí eu sentava lá e projetava, e daí, porque eu não tava muito afim de ir aprender a ferramenta que eu tava precisando pra solucionar aquele problema naquela hora, eu falava, eu poderia testar um render, né, pra ver como é que tá ficando. Ver como é que fica. Só pra ver como é que fica. E daí o que eu fazia? Eu armava a cena, não configurava nada, só botava renderizar. E eu sabia que aquilo ia demorar literalmente 1h30, 2 horas pra acabar, eu deitava na cama e ficava jogando GTA. Mas na minha cabeça, não, eu não tô parado jogando GTA, o PC tá renderizando, tá fazendo alguma coisa, sabe? E daí era aquela desculpa boba que tava pra procrastinar, porque tu não queria estar fazendo aquilo que tu tava fazendo, sabe? O ócio criativo é aquela coisa, eu tô procurando referências, tô me nutrindo de coisas, e o procrastinar é aquilo, eu não quero fazer isso que eu tenho que fazer, essa tarefa que eu tenho que executar, eu não quero fazer, eu vou inventar uma desculpa que vai me fazer me sentir bem comigo mesmo por eu estar fazendo aquilo que eu tô fazendo, mas que na prática eu não tô fazendo nada. Eu acho que é mais ou menos por aí. E como é que tu resolve esse problema? Eu acho que é com disciplina. Disciplina. Depois que tu nota que tu tá procrastinando, tu diz assim, eu tô procrastinando, eu não posso estar fazendo isso. E tu volta. Disciplina, organização, tu tem um checklist, tu tem uma meta, tu tem um caminho pra seguir.
Porque às vezes tu pega e para porque tu não sabe onde é que tu tá indo, tu não tem um planejamento certo do que tu tem que estar fazendo. E daí como tu se sente meio perdido, tu começa a procurar desculpa, sabe? Então uma coisa que sempre me ajudou muito, e eu acho que tu já tinha observado isso uma vez, tu falou, que eu faço muitas listas e muitas coisas e organizo, tipo, primeiro isso, depois aquilo, que é uma coisa meio de algoritmo, assim, meio que fazer um programinha. É um pensamento lógico. Um pensamento lógico, racional, assim, tu pegar e colocar hierarquicamente o que tu tem que fazer antes, o que é mais importante, e fazer, sentar e fazer. O problema é que eu faço tudo isso e eu sento pra fazer... E eu vou onde está a lista? Qualquer outra coisa. Onde está? Ah, mas essa lista não tá legal, eu posso fazer ela mais organizada ainda. E daí tu fica... Eu posso fazer ela em tom de rosa. É, cara, é tipo isso. Ah, mas eu posso colocar uma borda na tabela. Mas ela pode organizar, sabe? E daí tu, fazendo uma ferramenta pra parar de procrastinar, tu consegue procrastinar mesmo assim, sabe? Uhum. Então é tudo uma questão de disciplina. Tipo, até que ponto eu posso estar fazendo essas porcarias que eu fico fazendo, até onde isso é saudável e até onde tá de fato atrasando aquelas coisas que eu tenho que fazer e o meu planejamento. Entendeu? Sim. Eu acho que cada um tem a sua maneira de lidar com isso. Porque eu sou péssimo em fazer checklists. Eu não tenho um pensamento lógico muito bom, porque minha cabeça é um... Mesmo tivemos um problema técnico, porque falando de procrastinação, eu procrastinei o carregamento da bateria. E daí ela parou. Acabou a bateria. Acabou a bateria. É. E eu procrastinei a luz, então a gente não tinha nem luz e nem bateria hoje. Então estamos kits. Tá tudo ótimo, né? Tá. Ninguém pode julgar. Perdão. Rinite. Mas eu não sei onde eu tava com o meu pensamento, onde a minha linha de pensamento estava aí. Eu não lembro, juro que eu não lembro. Eu tava falando sobre eu não conseguir fazer listas. Ah, pra sim. me organizar. Sim. Isso não funciona pra mim. Eu já tentei fazer checklists, eu já tentei ter processos, isso não funciona pra mim. Mas por incrível que pareça, o que funciona no caos ordenado da minha cabeça é não fazer um checklist do tipo, sei lá, eu preciso, pra fazer o episódio de hoje eu preciso carregar a câmera, eu preciso separar não sei o que, a gente precisa escolher o assunto. Não, eu preciso colocar tudo em itens, coisas que eu preciso fazer geral. Por exemplo, gravar o episódio com o Guilherme. Dentro disso, dentro da minha cabeça eu sei o que eu tenho que fazer. E daí eu vou fazer. Eu começo a fazer, entendeu? Isso funciona até ter um monte de coisa pra fazer. Mas é aí que eu vou chegar. Porque a gente trabalhou junto, sabe o quanto que eu procrastino. Sim. É ridículo, assim, de tipo, ficar coçando a barriga na frente do computador pensando, tem um monte de coisa pra fazer, né? Depois eu faço. Vou fazer pipoca. Vou tomar uma água. Tomar um mate. Vou tomar uma água, eu pego um galão de 10 litros. Pior é que essa do chimarrão, cara, é aquela coisa, tem a térmica do lado, o chimarrão, vou tomar um mate. Aí enche o mate, toma um mate, começa a fazer outro mate. Tô com sede. No final o cara tomou 1,8 litro de mate, procrastinando. Nossa, hoje eu tô seco. É. Não, mas aí na ECC eu tenho muita coisa pra fazer. E por incrível que pareça, eu não procrastino. No trabalho eu não procrastino. É porque daí tu se coloca uma responsabilidade como é o teu negócio, entendeu? É. Mas mesmo assim, eu com as minhas coisas minhas... Eu acho que não tem, tu é dono do teu próprio negócio, então tu não procrastina. Não, tu vai procrastinar igual. Vai. Eu acho que depende eu acho que é uma coisa de fazer, se acostumar a fazer. Isso, é disciplina. Sabe? Tu vai se disciplinando a fazer aquilo naquele dia, sabe? Pra mim o que ajuda... tornar um hábito. Pra mim o que ajuda é não me deixar sozinho. Disciplina. Porque eu sozinho eu me perco na minha cabeça, sabe? Eu faço, o meu cérebro diz, ele monta num touro e sai, sabe? Se eu tô sozinho assim. Porque, tipo, eu consigo me divertir sozinho o tempo todo, sabe? Tipo, eu vou tocar violão, eu vou fazer um desenho, eu vou limpar a casa. Eu sozinho eu me basto, sabe? Eu faço tudo o que eu preciso fazer e beleza. Se eu tô numa equipe, aí eu fico, aquela pessoa ali tá contando comigo. Se a pessoa tá contando comigo, eu vou dar o meu melhor. Sim. E daí eu não procrastino. Então, pra mim não procrastinar, eu preciso trabalhar em equipe. Só que ao mesmo tempo eu sou muito individualista. Então eu fico sozinho o tempo inteiro porque eu gosto assim. E daí, por eu ficar sempre sozinho, eu procrastino 100 vezes mais do que se eu tivesse, tipo, num meio de pessoas e tal, sabe? Sim.
Então... Então, se... Tá, ó, tu vem falar que eu não carquei fita o suficiente, mas tá caindo aqui. Tá caindo a fita, mano. Tem que botar mais fita, sabe? Bora mais fita. Carca a fita. Solução, então, se você é uma pessoa profissional, soluções. Fazer um checklist. Trabalhar em equipe. Trabalhe em equipe. Faça outras pessoas dependerem de você. Não fique sozinho. Tu nunca mais vai progredir nada. Anotar as coisas, eu acho que é importante também. Tipo, tudo que tu... É uma espécie de lista, mas tipo, tudo que tu tem pra fazer no dia ou, sei lá, num determinado período, tipo um mês. Anota tudo, não bota tipo, isso é prioridade, isso não, tipo, anota tudo. E vai fazendo. Depende, varia de pessoa pra pessoa também, né? Tipo, isso que tu tá falando pra mim não funciona, entendeu? Eu tenho que estar tudo organizadinho antes de eu começar a fazer, só que pra mim me organizar é que é difícil, então... Encontre seu jeito. Encontre seu jeito, ache seu jeito. Ache seu jeito. Procrastine e encontre seu jeito de não procrastinar. Exatamente. Acho que é... Mais um que terminou numa high note, né? Te vira aí, otário, a gente não sabe. É mais. Que bosta.